A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estepro, Seminário Estepro, nós estamos falando sobre teologia sistemática, falando sobre doutrina de Deus. Esta é a nossa aula de número 4. Nós estamos falando, terminamos a última aula falando sobre os decretos de Deus. E nós dissemos que Deus não faz os seus decretos conforme o longo da história, né? Não faz ao longo da história. Ele não decreta nada e vai vendo o que vai acontecendo e vai fazendo os ajustes, né? Como se faz numa novela. Ele decretou todas as coisas antes da fundação do mundo, não é isso? E esse decreto, então, tem este início e vai ter o seu fim. Falamos sobre 1 de Pedro, capítulo 1, 20, né? Quando diz que o sangue de Cristo foi conhecido sem mancha e em verdade, desde antes da fundação do mundo e nos tempos de Pedro, que estava escrevendo aquela escritura naquele momento, foi manifestado, né? Então vamos saber mais alguma coisa sobre essa manifestação dos decretos de Deus. Né? Deus se manifestou de várias maneiras, fez diversos decretos e de formas, né, diferentes e específicas. Né? Por exemplo, vamos ver sobre os decretos de Deus no campo material e no campo físico. Né? Primeiro, Deus decretou criar o universo e o homem. Né? Podemos ver isso no Salmo 33, a partir do verso 6, que diz assim, ó: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão de águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tenham-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor duram para sempre, os desígnios de seu coração por todas as gerações. Né? Entendam, se ele decretou, né, a existência do mundo e do homem, ele o fez desde antes da fundação do mundo, né? E isso é manifestado como? Fisicamente, você não está vivo, né? Você não vive nessa terra, não desfruta de tudo o que Deus criou, então é uma manifestação de um decreto de Deus desde antes da fundação do mundo, uma manifestação física, uma manifestação material. Deus também decretou a distribuição das nações. Deuteronômio 32, versículo 8, diz assim: quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, que eles dividia e dava para cada um aquilo que eles precisavam, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Né? Então, quando ele separou as nações, né, ele começou a estabelecer os termos. Essa começa aqui, essa acaba aqui. Essa tem 1,5 milhão de pessoas, precisa do território de tal até tal. Não é isso? Então, mais uma manifestação, né, física e material de Deus. Ele também decretou o cumprimento da vida do homem. Você achou que ia viver para sempre? Nesta carne não, né? O livro de João, capítulo 14, versículo 5, diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e ele não poderá passar além deles. Né? Então, os nossos dias estão determinados por Deus, embora nós não sabemos quanto tempo vamos durar, cada um de nós, eles já estão determinados por Deus. Então, ao Senhor pertence o nascer e o Senhor pertence o morrer, né? O princípio e o fim. Afinal, ele mesmo diz que ele é o alfa e é o ômega, né?
Mas Deus também tem os seus decretos no campo moral e no campo espiritual. Vamos conhecer alguns? Por exemplo, Deus permitiu o pecado. O que? Deus induziu o homem ao pecado? Não, Deus não induz ninguém ao pecado. Tiago 1, versículo 13 e 14, vai falar sobre isso. Dê um pulinho lá e dá uma lida, né? Mas, como Criador, Ele é autor das condições que permitiram o surgimento do mal, infelizmente. Não é isso? Ele criou o homem, então ele criou o homem com a sua bagagem completa, né? O homem egoísta, existem homens violentos, existem homens que gostam de roubar, matar, então isso tudo, todo esse conjunto de coisas que veio no homem, né, aquele combo, né, que a gente chama hoje, no dia de hoje, possibilitam, dão ao homem a possibilidade de pecar. Não que Deus tenha criado o pecado, mas ele criou a possibilidade do homem pecar, né? Isso tudo tem um propósito, né? E vocês que têm estudado teologia comigo já sabem bastante qual o propósito disso tudo, né? Mas uma outra coisa é que o homem pode derrotar esse pecado pelo bem. Deus não apenas permitiu o pecado, mas tomou providências para que até isso redunde em glória para o seu nome, não é isso? Apesar dele ter permitido o homem ter possibilidade de pecar, ele também tomou as providências necessárias para que o homem possa evitar de pecar. Isso por quê? Para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Um dos decretos de Deus é que ele iria salvar o homem do pecado. Esse é o decreto da redenção e tem algumas facetas. Vamos conhecer essas facetas que são bem interessantes? Primeiro, a liberdade do homem. O homem foi criado com capacidade de pecar e não pecar. Mesmo caído, ele continua responsável pelas suas próprias ações. Apocalipse 20, versículo 2. Então, o homem, ele tem as duas possibilidades, de pecar ou não pecar. Ele tem a escolha dele, ou ele peca ou ele não peca, né? Mas mesmo quando ele está caído, mesmo quando ele está em pecado, ele tem a possibilidade de negar esse pecado. Apocalipse 20, 12. Dá uma lidinha lá, né? Existe uma doutrina até... faz parte da doutrina calvinista, que se chama graça preveniente, né? O que quer dizer isso? Desde o pecado de Adão, notamos Deus tomando a iniciativa redentora, sem a qual o homem jamais seria salvo, não é isso? Nós sempre ensinamos, né, no seminário que quem traz em si a responsabilidade de salvar o homem é Deus. O homem não tem a condição de por si só, o homem natural, o homem pecador, não tem a condição de si só buscar a Deus ou salvar-se a si próprio. Não é isso? Sempre Deus é quem busca o homem para que possa salvá-lo, né? Nós sempre damos esse exemplo, né? de que quando Adão e Eva pecaram, eles não saíram correndo atrás do Senhor para pedir perdão a Ele, para se explicar, para contar o que aconteceu, para mostrar arrependimento. Pelo contrário, eles reconheceram que erraram e se esconderam, né? Se esconderam do Senhor. E o Senhor é que, quando veio, como toda a virada da tarde, ele vinha para conversar com Adão, não é isso? E Deus o procurou: homem, onde estás? Né? Então foi Deus quem tomou a iniciativa de resgatar o homem, de salvar o homem desde o início, né? Também podemos dar o versículo de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou,
trazendo a salvação a todos os homens, né? Terceiro ponto, nós podemos chamar de presciência divina, né? É inegável e está incorporada a sua ação salvadora, né? Isso Deus sabe de antemão, não é isso, quando nós vamos pecar. Aliás, Deus sabe tudo de antemão, por isso é que chama presciência, antes da ciência, antes de ser cientificado, antes de saber, Ele já sabe. Amém? Temos um quarto ponto que nós podemos chamar de eleição graciosa, né? Cristo foi eleito Salvador da humanidade, e todos os que o aceitam são beneficiados por essa eleição. Ele, como primogênito dos homens, não é isso? Ele foi eleito como Salvador, né? E nós, como o recebemos e estamos nele, fomos beneficiados com a eleição. Então, nós fomos eleitos em Cristo para a salvação. Amém? Um quinto ponto nós podemos chamar de graça especial ou graça salvadora, né? Ela é comunicada ao pecador à medida que ele coopera com Deus através da fé e do arrependimento, né? Atos 2, 37 e 38 fala sobre isso, né? Então, o Senhor trata o homem com graça, trata o pecador com graça. Ele não salva o homem pelos seus méritos, não salva o homem porque ele é bonzinho, não salva o homem porque ele deu esmola, não salva o homem porque ele deu a cesta básica, não salva o homem porque ele deu o seu salário para alguém. Não, Deus salva o homem porque Ele quer, né? Deus salva o homem não pelo seu merecimento, mas pela sua própria vontade, não é isso? Então a salvação não é meritória, a salvação é exclusivamente pela graça redentora, pela graça salvadora de Deus. Amém? Um sexto ponto, né? Nós podemos dizer que Deus galardoa os seus servos e castiga os desobedientes. É justo isso, né? Jeová de Sedkenu, nós vimos na aula anterior, Deus é justiça e Ele aplica a sua justiça seja para quem for, não é isso? Então ele agracia ou galardoa aqueles que são dele e castiga aqueles que o desobedecem, né? Deus, na sua bondade, salva imerecidamente o pecador e decreta que o tal receberá um galardão segundo o seu serviço após regenerado. Amém? E aquele que é desobediente também já tem decretado a sua punição ou o seu fim, né? Assim como a Bíblia diz que ao diabo e aos seus anjos está determinado serem lançados no lago do fogo e enxofre. Amém? Mas Deus também tem os seus decretos no campo social e no campo político. É mesmo, pastor? Tem, né? Por exemplo, vamos falar sobre as famílias e as formas de governo, né? Deus decidiu criar o ser humano como um ser social, né, que haveria de prosperar em um ambiente familiar. Quer dizer, Deus não criou só o homem, Ele criou o homem, a mulher, para que eles gerassem filhos, os filhos gerassem netos, gerassem bisnetos, gerassem primos, sobrinhos e fosse se formando uma comunidade, né? Então, onde se há uma comunidade, logicamente vai haver-se uma sociabilidade, vai ter que haver uma convivência entre as pessoas dessa comunidade. Você pode ver alguma coisa lá em Gênesis 18, Gênesis 2, versículo 18 e o versículo 24. Né? Então, Deus criou o homem, criou a família para que ele viva socialmente em comunidade. Né? Também intimamente ligado ao estabelecimento da família está o decreto de Deus concernente ao governo humano, né? Romanos 13, 1, 2. Nós sabemos que para que um ajuntamento de pessoas possa ser, por exemplo, uma nação, ela tem que ter um conjunto de regras, ela tem que ter
um líder, um rei, um presidente, se há alguém que hoje lidere e que veja os seus benefícios, que crie as leis, que crie as punições, né? Isso precisa ser estabelecido. Basicamente como uma família, precisa ter o pai, que é o cabeça, a mãe, que geralmente é a educadora, né? Isso para que aquela família cresça, né? E também existe o decreto de Deus sobre a vocação e a missão de Israel, né? Deus escolheu Abraão e através dele a nação de Israel como fonte de bênçãos para o mundo, né? E ele mesmo diz em Gênesis 12:3b, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus para Israel ainda não se cumpriu no total, né? No entanto, Deus tem um grande propósito quanto à sua restauração, né? E aqueles que conhecem o Apocalipse sabem que os planos de Deus para Israel continuam caminhando e continuam sendo cumpridos à risca, né? Tudo que você vê descrito na palavra de Deus concernente a Israel continua sendo cumprido à risca, né? Assim como tudo que Deus concerneu a igreja continua sendo cumprido à risca, não é isso? E falar igreja, vamos falar sobre os decretos de Deus para a igreja, né? Sobre a sua fundação e sobre a sua missão, né? Deus, por exemplo, elegeu a igreja para uma missão e uma responsabilidade muito grande. A igreja já cabe a responsabilidade de representar Cristo na terra. Uma vez que os judeus ainda não creem na vida do Messias Jesus Cristo, né? Isso, eles aguardam o Messias. A igreja ela foi separada para representar o Messias que já veio, não é isso? Aqui na terra perante os homens. Então nós somos embaixadores de Cristo. As pessoas deveriam olhar para a igreja, deveriam olhar para nós e ver Cristo em nós, né? Então a nossa responsabilidade diante do mundo, diante da terra, diante dos homens é muito grande. Isso é um decreto de Deus para a igreja. Veja o que diz Efésios 3, versículos 10 e 11. Diz assim: para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, para que seja manifestada na igreja e diante dos principados, das potestades, das regiões celestiais. Não é isso? Segundo o propósito eterno que Deus fez em Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, com a igreja. Nós somos opositores dos principados, das potestades. Nós representamos a Cristo, o opositor do mal, o opositor da opressão. Amém? Vamos então, nesta aula por último, falar sobre o decreto de Deus sobre o seu triunfo no final, né? No Apocalipse, por exemplo, encontramos a profecia do triunfo final de Deus sobre todos os inimigos, né? O paraíso que foi destituído em Gênesis será restaurado e Deus enxugará todas as lágrimas. Amém? Apocalipse 11, 15, 17 diz: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e Deus enxugará todas as lágrimas, né? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram. E adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que era, e que há de vir, para que tomaste o teu grande poder e reinaste. Percebam que essa é uma palavra
que mostra o quanto Deus é poderoso e o quanto ele vai chegar ao final de todas essas coisas como um grande vencedor, triunfando sobre todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas. Percebam, bom, então, que quando se diz que o paraíso vai ser restaurado, é porque Deus, quando fez Adão, ele fez o Adão à sua imagem, à sua semelhança, saiu, olhou e viu que tudo era perfeito. Então Adão pecou e deixou de ser perfeito. Ele então envia Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Ele restaura o homem em Jesus Cristo e vai restaurar o paraíso quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, não é isso? Fazendo com que toda a sua igreja vá morar com ele na Nova Jerusalém. Amém? Graça e paz. Qualquer dúvida, busquem o WhatsApp, o Messenger, o grupo do seminário e enviem para nós, para que nós possamos estar tirando, né? A próxima aula nós vamos falar sobre os atributos de Deus, né? Que Deus possa estar abençoando a todos, que vocês possam estar gostando e aprovando essas nossas aulas. Amém?